No ar, programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Direção, Pastor Jairo Freitas. Para você que está em sintonia da Mirante FM, boa tarde. Em Monte Alegre são 13 horas e mais 30 minutos. A partir de agora, aumente o volume do seu rádio, porque está no ar mais um programa Vida Triunfante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Este programa, pela graça do Senhor Jesus, é apresentado de segunda a sexta-feira por esta emissora, sempre neste horário, para levar até você, meu irmãozinho, meu amigo, a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Prepare o seu coração, porque a missionária Sara Freitas está chegando só para levar até você a primeira música evangélica do nosso programa. Olá, boa tarde, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai ouvir uma bela canção nesta tarde, como todos os dias. Hoje foi selecionado para você, da cantora Antônia Gomes, Tá Chorando Por Quê? Esta canção nós vamos oferecê-la para todos os nossos amados ouvintes de todos os dias, você que nos dá o carinho da sua audiência. E vamos oferecer também para a nossa amada irmã Edneia Gomes Brito. Ela irá aniversariar no próximo domingo, dia 6. É uma irmã muito querida por todos nós, faz parte da nossa missão com mulheres da Assembleia de Deus da Serra Oriental. A nossa amada irmã está em Santarém, a tratamento da sua saúde, mas nós estamos aqui lhe abraçando em orações, em pensamento, pedindo ao Senhor que ela brevemente estará ao nosso lado. Nós estamos alegres por ela ser uma mulher de Deus, de oração, e nós deixamos aqui o nosso abraço e o nosso pedido de oração para a nossa amada irmã Edneia Gomes Brito, que irá aniversariar no próximo domingo. Agora o pastor Jairo tem um oferecimento também, né, pastor Jairo? É verdade, tem um oferecimento muito especial para um grande amigo. Estou falando do meu irmãozinho Júlio, o irmãozinho Júlio, que é meu conterrâneo, lá de Luiz Domingues, estado do Maranhão. Ele está em sintonia do nosso programa, ao lado da sua esposa, a irmã Dilma, aí no bairro do Planalto. Grande abraço, irmão Júlio, irmã Dilma, que Deus continue abençoando você e a sua esposa, e esta música com certeza vai alegrar o seu coração. Quem é que vai cantar mesmo? A cantora Antônia Gomes, Tá Chorando Por Quê? Ouça esta linda canção, você que nos dá o carinho da sua audiência todas as tardes. Canção triunfante. O Espírito Santo te pergunta agora: tá chorando por quê? Só eu tenho controle da tua vida. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra
Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e aonde colocar a mão ele vai prosperar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e aonde colocar a mão ele vai prosperar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vai passar. Programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Continue ligado para você ter a certeza de estar sempre bem informado, porque vem aí as notícias do programa. Nesta sexta-feira, às 7h30 da noite, culto das causas impossíveis no templo no bairro da Serra Oriental. Amanhã, sábado, às 8 da manhã, reunião para todas as irmãs do Círculo de Oração. É a nossa manhã de comunhão com Deus. Domingo, às 8 da manhã, Escola Bíblica Dominical e celebração da Santa Ceia do Senhor no Templo Sede. Excepcionalmente, neste domingo, não haverá Escola Bíblica Dominical na congregação do bairro do Planalto, somente no templo, na Serra Oriental, em virtude da celebração da Santa Ceia do Senhor. Mas à noite, às 19 horas, aí sim, aí você já está sendo convidado para o culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus, que acontecerá às 19 horas no templo e na congregação do bairro do Planalto, que fica localizada na Travessa Álvaro Pantoja, bem em frente ao conjunto habitacional Casas Populares. Momento de meditação. Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Prepare o seu coração, porque está chegando a hora da verdade. Com o pastor Jairo Freitas. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia.
Meus caríssimos irmãos, meus amigos, chegamos ao momento mais importante do nosso programa, a Hora da Verdade. E a verdade de hoje está na carta aos Romanos, capítulo 8, apenas o versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Graças a Deus, eu glorifico muito ao meu Senhor por esta palavra. É uma afirmação. Sabemos, eu estou sabendo, e se você não sabia, você vai ficar sabendo a partir de hoje, a partir desta sexta-feira, hoje. Você sabe que dia é hoje? Hoje são 4 de junho de 2021. Então, a partir deste dia 4 de junho de 2021, se você não sabia, você vai ficar sabendo que todas as coisas contribuem juntamente, não é isoladamente não, juntamente para o bem. Vejam bem, atente para esse detalhe, para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? E que são chamados pelo seu decreto. Que palavra linda essa, não é, amigo? Pois é, eu gosto muito deste versículo. E o Espírito Santo colocou no meu coração, na minha alma, para eu passar aqui alguns minutos compartilhando com vocês, amigos, sobre este versículo, sobre esta verdade. Todas as coisas, todas, tudo que acontece, meu prezado amigo, na vida daquele que ama a Deus, não acontece por acaso. Há um conjunto de fatores, há um conjunto de circunstâncias que o nosso Deus, que a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, permite que aconteça para o nosso bem. Você já leu o livro de Esther? Você já ouviu falar no livro de Esther, que está lá no Antigo Testamento? É um livro muito interessante, um livro histórico. Um livro que narra o que aconteceu lá na Pérsia, no Império Persa, no tempo do rei Assuero, que é o mesmo rei Xerxes, tá? O nome Assuero é o nome em hebraico, que é a mesma coisa que Xerxes no grego. Muito bem. Então aconteceu, no tempo deste rei, ele tinha lá um primeiro-ministro chamado de Amã, e ele odiava os judeus. Ele não gostava dos judeus porque ele era um idólatra, e ele queria que todo mundo se prostrasse diante dele. E um funcionário do palácio, chamado Mardoqueu, para uns Mordecai, ele, por ser judeu, ele não se inclinava diante daquele cidadão. Era um cidadão persa, era um idólatra, um adorador de ídolo. Já pensou? Um adorador de ídolo, querendo obrigar um judeu a se prostrar diante dele, como se estivesse adorando a ele. Mordecai disse: não, nem que eu morra, mas eu só me prostro diante do meu Deus. Ele conhecia a palavra, Êxodo 20, não terás outros deuses diante de mim? Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, ou embaixo da terra, ou até mesmo embaixo das profundezas do mar. Ele conhecia a palavra. E quem conhece a palavra de Deus e não pratica, a Bíblia chama de insensato. E Mardoqueu não era insensato, ele era um homem de Deus. Ele era um judeu. Ele estava no exílio, é verdade, foi exilado,
mas nunca ele esqueceu da palavra de Deus. Então, exatamente porque Mardoqueu não se prostrava diante de Amã, ele odiava, passou a odiar Mardoqueu e os judeus, porque ele sabia que os judeus verdadeiros, né? Assim como hoje tem os cristãos verdadeiros, também tem os falsos cristãos. Alguém que diz que é cristão, mas se prostra aí diante das imagens de escultura. Para mim, esses cristãos, né, não são verdadeiros. Têm o nome de cristãos, mas infelizmente não estão vivendo de acordo com a palavra de Deus. E por esta razão os judeus eram odiados por aquele homem que tinha o poder. Ele era a segunda pessoa mais importante do reinado de Assuero, o mesmo Xerxes. E sabe o que aconteceu? Ele então, como ele era uma pessoa de confiança do rei, preparou lá um decreto ordenando que todos os judeus fossem mortos. Já tinha sido marcado o dia. E o Assuero era aquele tipo de rei que às vezes assinava as coisas sem ler. E ele também era um rei ímpio. Achou bonito, achou bom, talvez não leu direito lá o decreto e assinou. E selou lá com seu anel. E dentro da cultura persa, um decreto do rei era irrevogável. Só que este decreto chegou ao conhecimento do Mardoqueu. E aconteceu algo, aí que vem o versículo, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, contribuem juntamente, né? Para aqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto, como era o caso de Israel. Mesmo no exílio, mas Deus nunca esqueceu do seu povo. E o rei Assuero fez um banquete, e quando ele já estava lá embriagado, mandou chamar a sua esposa Vasti, que estava em um outro banquete com as mulheres do reino. E como ela era uma mulher assim de personalidade forte, ela disse: não, o rei está embriagado. E ele queria que ela se vestisse, chegasse lá bem vestida e se apresentasse lá para os seus correligionários. E a rainha Vasti, veja como Deus trabalha, disse que não ia, porque o marido dela estava embriagado. E não foi, não acompanhou os eunucos que foram apanhá-la. Sabe o que aconteceu? Ela foi destituída da posição de rainha. E aí houve um concurso de beleza, porque o rei queria uma mulher bonita. E sabem quem foi eleita? Ester. Entre tantas mulheres do reinado da Pérsia, do reinado Medo-Pérsia, Ester foi a escolhida. E quando aconteceu esse decreto, eu vou resumir aqui, em virtude do tempo, quando foi editado o decreto, Ester já era a rainha. E Mardoqueu levou ao conhecimento dela o que estava acontecendo. Ela não sabia de nada. E quando ela tomou o conhecimento, ela mandou dizer para o tio dela que ela foi criada pelo seu tio. Se deixe comigo, eu vou jejuar aqui 3 dias. Mande também o povo jejuar, que no final dos 3 dias eu vou à presença do rei. Eu vou arriscar a minha vida. Se ele me aceitar, se ele estender o seu cetro para mim, porque fazia parte do ritual, se ele estendesse o cetro para a pessoa que queria ter uma audiência com ele, a pessoa era recebida. Senão, a pessoa podia até ser condenada à morte, porque tentou falar com o rei.
E ela então se vestiu com a melhor roupa e bateu lá, o rei estava sentado lá no palácio, no seu trono. E quando ele viu a rainha toda bem vestida, bonita, estendeu o cetro e mandou ela entrar. Diga, rainha Esther, o que é que você deseja? Se você pedir até metade do meu reino, será seu. E ela então disse para ele, volto a dizer, estou resumindo. Majestade, o pedido que eu quero fazer é em favor do meu povo. O rei não sabia que ela era judia. E pode pedir, pode falar, rainha Esther. Ela disse, majestade, é que foi editado um decreto condenando à morte todos os judeus do seu império. E eu sou judia, majestade. Até eu serei morta, porque eu vou morrer junto com o meu povo. E ela disse, e o rei perguntou para ela, quem mandou? Quem é o autor deste decreto? Eu só fiz assinar, quem foi o autor? Quem é o autor desta maldade? Ela disse, o seu primeiro-ministro aí, este homem mau, Amã. E quando ela disse quem era o autor do decreto, o rei ficou confuso, se levantou e foi lá para o terraço, porque afinal de contas era o seu primeiro-ministro. E o Amã, se prostrou diante dela e ela estava sentada no sofá. E nesse momento o rei vem lá do terraço e viu Amã prostrado aos pés da rainha, certamente pedindo perdão para ela. E quando o rei viu aquela cena, ele interpretou que Amã estava tentando alguma coisa que desonrasse a moral da rainha. E ele ficou furioso, chamou os guardas, mandou que prendesse o Amã. Amã tinha mandado construir uma forca para enforcar Mardoqueu, porque estava se aproximando o dia. Faltavam apenas 3 dias para que os judeus fossem executados em todo o império. Era esse o decreto. E na dita forca que foi preparada por Amã, o rei mandou que ele fosse enforcado na própria forca que ele mandou construir. E depois que ele morreu, a rainha Esther então pediu que o rei revogasse o decreto e os judeus foram salvos. Por quê? Porque houve uma intervenção de Deus para que aquele intento maligno de um homem que não adorava a Deus, de um homem ímpio, de um homem mau, fosse levado em frente. E houve então uma intervenção de Deus. Meu prezado irmão, meu amigo, eu sintetizei esta história, mas você entendeu. Não adianta alguém se levantar contra o povo de Deus, contra alguém que serve a Deus. Não adianta. Preguei no programa de terça-feira que é inútil se levantar contra alguém que serve a Deus. Terça-feira não, ontem, né? Quinta-feira. Preguei sobre isso. E aquele Amã que preparou a forca foi enforcado na própria forca. Porque Deus é justo, Deus é fiel. Deus não aprova a injustiça, Deus não aprova a corrupção. Deus não aprova nenhum tipo de maldade. E aqui o texto bíblico lido
no começo desta mensagem, fala claramente que todas as coisas contribuem juntamente. Deu para você perceber? Deus permitiu que uma rainha fosse destituída do cargo para salvar o seu povo que estava sendo injustiçado. Você que me ouve nesta tarde, se você está sendo injustiçado, entregue nas mãos de Deus. Fale para Deus. Muito embora Deus saiba de tudo, porque Ele vê tudo, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas, e Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, se você está sendo injustiçado, entregue a pessoa que está cometendo a injustiça, entregue nas mãos de Deus. Que Deus nos abençoe. Que você, a partir de hoje, passe a confiar neste Deus. Lembre-se, todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, então você é protegido por Ele. Aqueles que são chamados pelo seu decreto. Você, nesta tarde, se você ainda não ama a Deus de verdade, você pode até ser um religioso. Mas a pergunta é esta: você ama a Deus de verdade? Pois é, então se você ama a Deus de verdade, esta bênção é para você. Mas se você ainda não ama a Deus de verdade, você é apenas uma pessoa religiosa, você pensa que está agradando a Deus, mas na verdade não está, Deus sabe. Eu não sei, mas Deus sabe. Então, pastor, mas eu quero, pastor, que esta promessa me alcance. Eu quero tomar posse desta bênção, pastor. Ô amigo, só depende de você. Depende de você agora fazer uma aliança com este Deus. O Deus de Esther não mudou. O Deus de Mardoqueu não mudou. Eu sugiro que você leia o livro de Esther para você entender. Porque eu resumi, tá? Para você entender. Deus tem um compromisso com a palavra dele. Ore comigo agora, onde quer que você esteja. Senhor meu Deus, Paizinho, eu preguei a tua palavra. E assim como o Senhor agiu, livrando o povo de Israel naquele tempo lá, na cidadela de Suzã, assim o Senhor continua agindo hoje. E eu quero, Senhor, agora entregar em tuas mãos as pessoas que estão tomando a decisão. As pessoas que estão agora decidindo: eu quero esta bênção para mim. Estão te aceitando como Senhor e Salvador. Paizinho, por estas pessoas eu te peço, perdoa-lhes, registra os seus nomes no livro da vida e que todas permaneçam firmes neste propósito até o dia da tua vinda. Pai, eu oro pelas pessoas que estão doentes. Oro pelo irmão Gaudêncio e pela irmã Márcia, oro pela irmã Edneia e por todos os irmãos e amigos que estão doentes, não apenas de Covid, mas de qualquer outro tipo de doença. Recebam agora o toque de Deus e sejam curados para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Pela graça de Deus, estamos chegando ao final de mais um programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Uma boa tarde a todos, um excelente final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra e que vai voltar brevemente para arrebatar a sua igreja fiel, a ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Boa tarde.